Aconteceu Cast. Oferecimento RR Magazine, Secretária de Governo Gislândia Neri, House Arquitetura, Vereadora Nilda Novaes, Comercial Conster, Vereador Alexandre Chaves, MCD, Topografia, Vereadora Laís Ribeiro, Drogaria El Shaddai, Comercial Rodrigues e Carvalho Digital. Olá meus amigos, olá minhas amigas, está começando mais um episódio do Aconteceu Cast, o podcast da Aconteceu Produtora, diretamente da nossa querida Brejo do Piauí. É uma alegria enorme estarmos aqui mais uma vez e ter você acompanhando nosso bate-papo, que é cheio de histórias, experiências e trajetórias inspiradoras da nossa gente. Antes de começar, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que acreditam nesse projeto e ajudam a fortalecer a comunicação, a cultura e as histórias do nosso município. E muito obrigado, é claro e evidente, pela confiança de sempre. Quero também agradecer a você que está nos assistindo. De já compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, comente, nos ajude a fortalecer esse projeto. O Aconteceu Cast nasceu justamente com o propósito de valorizar pessoas, contar histórias e aproximar ainda a comunidade de experiências de quem faz parte da história de Brejo do Piauí. E hoje o nosso convidado é alguém muito conhecido no município, professor, empreendedor, homem simples, trabalhador e cheio de histórias para contar. Seja muito bem-vindo, Marcílio Silva. Obrigado, meu amigo Erasmo. Estarei de agradecer primeiramente a Deus, a você por me dar essa oportunidade de estar contando aqui um pouco da minha história, né? E que é uma história que a gente cresceu junto, então é uma história nossa, que você também participou dela, né? Exatamente. A gente teve uma infância juntos. Marcílio, e o nosso podcast, né, ele inicia com a pessoa se autoanalisando, né? A sua visão de quem você é, como pessoa, né, como ser humano, alguém que faz parte da sociedade brejense. Eu te pergunto, para você, quem é Marcílio Silva? Meu amigo Erasmo, então, para mim, o Marcílio Silva, né, ele é um vencedor, um batalhador, né, porque um cara que veio de baixo, né, de família pobre e, acima de tudo, uma família batalhadora, que foi o que me fez chegar onde eu estou hoje, né, juntamente com meu pai, minha mãe, depois com a minha esposa, minhas filhas, né, hoje eu já tenho uma netinha, e são pessoas que sempre me apoiam no que eu faço, né. Então, o Marcílio Silva, eu considero ele, acima de tudo, um vencedor, um batalhador, porque as coisas não são fáceis, cidade pequena não é fácil, e a gente conseguir conciliar, né, um profissional, um ser humano e um cidadão não é muito fácil, né, diante de todas essas dificuldades. Então, graças a Deus, eu me mantive focado, com o apoio dos meus familiares, e consegui, hoje eu me considero assim um vencedor, né? Não só pelo que eu tenho, mas pelo que eu me tornei, né? Porque eu me considero um bom professor, considero um bom cidadão, e me considero um bom vendedor, né? Um bom empreendedor. Muito bem. Então eu me sinto um vencedor nas áreas que eu me propus a exercer, né? Tá certo, Marcílio. É muito bom, né, conhecer essa sua visão de você mesmo, até porque é você que carrega toda essa trajetória, né? É você que realmente se conhece a fundo. E como profissional em todas as áreas, vendedor, professor e como, digamos assim, a vida particular, você realmente é um exemplo de pessoa aqui para a comunidade. Obrigado. Então, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra, também é uma honra. A gente tem até dificuldade em estar trazendo algumas pessoas, porque encarar a câmera não é para todo mundo, né? As pessoas se sentem
presas, não se sentem à vontade, às vezes tem até interesse de contar um pouquinho de sua trajetória, mas não se sente confortável, né? Então achar pessoas às vezes se torna a tarefa um pouquinho difícil. Então obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Aí eu te pergunto, Marcelo, tu é natural aqui de Brejo mesmo? Você nasceu aqui no município, veio de outro estado, como que é? Sim, natural de Brejo do Piauí, né? Brejense raiz, né? Exatamente. A minha família é uma das maiores de Brejo do Piauí, né? Que é a família Carigé, né? Muito bem, família bem conhecida, é uma né? das maiores de Brejo do Piauí. A minha mãe, ela não é natural de Brejo do Piauí, ela é natural de São João do Piauí, mas ela veio para aqui com 12 anos de idade. Então ela é brejense também por adoção, né? Que a pessoa chega com 12 anos de idade no município. Infelizmente ela veio a falecer em 2008, mas ela chegou com 12 anos, faleceu com 54 anos e nunca foi embora de Brejo, né? Sempre esteve por aqui. Então ela é filha por adoção e eu sou filho natural de Brejo, né? Você falou na família, nos Carigés, aí eu lembrei do seu Pedro, né? Seu avô, Pedro 70, Pedro né? 70. Eu lembro que esse comentário essa nomenclatura, né? Dos 70 era bem conhecido quando ele era vivo, né? Inclusive ainda hoje, né? Tem uma ponta aqui da rua Timóteo Nery, que o pessoal não conhece como Timóteo Nery, é Rua dos 70, né? Então é só um pedacinho da rua que ficou essa referência, né? Como foi a tua infância aqui em Brejo do Piauí? Rapaz, a minha infância, né? Você foi uma das pessoas que a gente cresceu junto, você sabe. Foi uma infância, assim, um pouco sofrida, né? Porque essa geração nascida em 82, o que nos abarcava de início era o trabalho rural, né? Então eu trabalhei muito em propriedade rural, a gente não tinha a nossa própria propriedade, então eu trabalhava de meeiro, né, nas propriedades dos seus Poninana. Eu trabalhei muito aqui na jardineira, que era o pessoal do seu Zé Vaqueiro, né, que hoje tem o carrinho do seu Benedito. Então a gente sempre foi batalhador, né? Mas desde criança, né, e a gente enfrentava a labuta da roça, né, com os meus pais, e depois com Buriti, né. Tem pouca gente que sabe, mas o Marcílio Silva também é artesão, né, a gente trabalhava com cesta. Tudo aqui no nosso script. A gente trabalha com cesta, né. Vai chegar nessa parte. Então a minha infância era isso, né, a gente batalhando mesmo na roça, mas eu sempre tive, assim, um apoio, né, de meu pai, da minha mãe, para estudar. Então foi o que fez eu me crescer profissionalmente, né? Porque quando chegava o período de inverno, que conciliava com o trabalho da roça, mesmo assim, né? Meu pai e minha mãe, né? Quando chegava o horário de estudar, né? Até para os jovens que façam isso. Chegava o horário de estudar, não tinha história. Podia estar feijão perdendo, mato abraçando feijão, mas tinha que ir para a escola. Então foi o que me fez progredir profissionalmente, né? Graças a Deus. O estudo, Marcílio, a gente enfrentou um período muito difícil, né? Inclusive eu comentei com outras pessoas que já passou por aqui, né? Aquele período que a gente estudava, que não tinha merenda, tinha dia que tinha dia que não tinha, no dia que tinha você ir em casa buscar o prato, buscar o copo, então a gente passou muitas dificuldades. Já para o ensino médio, a gente teve que ir para o canto do Buriti, em cima de carro, arriscando a vida. Então, assim, hoje em dia a facilidade para o estudo, né? A facilidade está enorme. Então, quando eu fui fazer terceira e quarta série, nós fomos morar numa propriedade, numa fazenda, né? Lá no interior de Canto do Buriti, né? Que é próximo, né, à entrada ali de Pajeú, que o pessoal chama de Boca da Caatinga, né? Lá no município. Então, a gente morava 4 km de distância da escola e eu ia com a minha irmã, né, pouca gente sabe disso, eu ia com a minha irmã numa bicicletazinha, eu tinha que levar ela, a gente estudava 1h da tarde até 5h da tarde, então a gente saía de casa 11h30 da manhã, de bicicleta, eu com ela na garupa, né, que é a minha irmã Marcilene, e mais o Joelmo, né, que filho da minha tia Nilda, ele ia em outra bicicletazinha. E a gente saía 11h30 da manhã, almoçava ali rápido e já torava, né, estrada vicial mesmo, na zona rural. Aí chegava no colégio, estudava com todas as dificuldades, multisseriado e tudo, e a gente voltava 5h da tarde. Então foi
dois períodos na minha infância, dos 13 aos 15 anos, que o meu estudo foi dessa maneira, né? Que a gente morava lá e a escola era essa distância. Então foi bem sofrido mesmo. Era a época que se você pensar, não, vai desistir, né? Para focar em roça, ganhar alguma coisa, eu teria desistido, porque não era fácil. Era, além de sofrido, tempo quente, e escola de multisseriado, assim, ela deixa um pouco a desejar, né? Na aprendizagem. Então era um período bastante sofrido, bem diferente da época das escolas municipais, né? Esse problema, Marcílio, da pessoa trabalhar, estudar, aquela coisa toda, ele persiste até hoje, né? Exatamente. Hoje nós estamos como professores, né? Somos professores. Eu sou de língua inglesa, você é matemática, né? E muito bem conceituado no município. Os alunos têm um grande carinho e respeito pela sua pessoa. Mas voltando a essa parte de trabalho, no ano passado, eu tinha um aluno que, à noite, né? Que todo dia ele dormia na sala de aula. Ano passado foi ano retrasado, eu não me recordo. Tá um ano ou 2 anos atrás. E aí, eu como professor, aquilo de início incomodava, porque você estava dando aula, né? Só que ao invés de reclamar com o aluno, eu fui tentar entender o que estava acontecendo, porque era periódico. Na semana 2, 3 dias ele dormia durante a aula, né? E aí eu fui me informar o porquê, né? E aí descobri que é porque ele passava o dia trabalhando, trabalho pesado. Então a gente tem muito isso, né? Exatamente. E aí quando ele chegava à noite, trabalhar à noite, né? Que ele sentava, o ar-condicionado da sala de aula, o clima bom, o corpo dele não resistia, ele dormia, né? E desde o dia que eu fiquei sabendo que o problema era esse, eu fui conversar com ele, ele disse, não, professor, é porque eu trabalho o dia todo, tal, mas eu não queria deixar os estudos. Eu venho, quando eu não aguento, eu durmo, né? Aí não, aí eu respeitei o espaço dele. Mas ele vinha. Né? Tive uma atenção maior, aí ele passava mais atividades, né, para ele fazer, já que ele perdia aula, eu dava uma explicação extra, eu tive esse cuidado porque nós, como alunos, né, eu imagino que você tem esse pensamento também, tem sempre um professor que marca a nossa história. É verdade. Eu tenho, acho que uns 3, 4 professores que, se hoje eu estou aqui, eu agradeço a eles que em algum momento eles me ajudaram, né, de alguma forma, e aquilo marcou. Né? Então a gente, como professor, a gente tem essa missão, né? Eu imagino que você também tenha esse pensamento, né? Meus professores de referência, né? É verdade. Assim, sempre acontece. E a gente se espelha, né? Na verdade, a gente tenta ser de alguma maneira como eles foram, né? Ou a gente tenta tratar os alunos de alguma maneira como eles tratavam a gente, né? Por exemplo, tinha o professor Regivaldo, né? Que ele dava aula de inglês e dava aula de matemática, né? O que aconteceu? Ele via em mim o potencial em matemática, né? Então, ele me cobrava muito. Quando todo mundo entrava de férias, né? O que ele fazia? Ele me dava o livro da série seguinte, aí ele falava para mim, né? Professor Marcílio, na época, né? Próximo ano eu quero que você me entregue esse livro respondido o máximo que você conseguir responder sozinho. Isso era da série superior, por exemplo. Quando eu terminei 6ª série, ele já me dava o livro do 7º ano. E aí ele tinha um objetivo. Eu achava um pouco meio que cruel, né? Todo mundo vai entrar de férias e eu vou responder livro. Mas não, ele viu o objetivo em mim, ele viu o potencial, né? Em mim, né? Que eu poderia ser uma boa pessoa com matemática, né? E graças a Deus, ao esforço dele, eu me tornei um bom professor de matemática, né? Eu já gostava e eu tive essa alusão, né? Outros professores aqui que eu gostaria de citar, não posso deixar de... São vários, né? São vários. Eu vou até cometer aqui um ato falho de deixar alguns, né? Mas, assim, professor Nelson, pessoa que da minha infância, professora Dar Neves, professora que sempre me ajudou, né? Professora Catarine, então, professora Nina, né? Sempre foi um pessoal que eu me espelhei, né? Você veja que eu citei alguns, principalmente mais de matemática, né? Eu acho que é porque eu sempre gostei de matemática, então eu fiquei nessa referência, né? Professora Nina, para mim, com licença da palavra, é um monstro na matemática, né? Então eu sempre me espelhei nela nesse sentido, né? E assim como o Regivaldo, né? Aí tem um professor que, infelizmente, ele já faleceu, mas muitos vão lembrar dele, o professor Genésio, né?
ele também foi uma pessoa que me marcou muito. Quando eu fui estudar o ensino médio, né, que novamente vem a questão do sofrimento. A gente saía daqui de Brejo do Piauí para estudar em Canto do Buriti, né, o carro do Corrol, no que seu Nia trabalhava, mas a gente ia, né, a gente não faltava, tem aquele objetivo. Então o professor Genésio, ele foi um professor do meu ensino médio que me ajudou muito. Ele também vê o meu potencial, ele sempre me cobrava mais, porque ele achava que eu tinha como produzir mais, né? Então eu agradeço muito a esses professores. Realmente, Marcílio, professores, eles nos ajudam a construir a nossa história, né? Eu também, se eu fosse citar meus professores aqui, são vários, né? Vamos passar Mas o como dia, você né? citou o professor Regivaldo, e eu estou em inglês, né? Então, Também, por consequência do trabalho dele, porque ele, né, com perdão da palavra, e aproveitando aí a sua, deixa, né? a sua maneira de expressar com relação à professora Nina, eu também vou usar a mesma expressão para o professor Regivaldo. Ele é um monstro no inglês, viu? Ele monstro. entende. E eu passei a gostar do inglês desde o colégio, quando eu fui trabalhar com rádio, aí eu já gostava do inglês, comecei a fazer traduções de músicas, né, fui me apaixonando pelo idioma e hoje, graças a Deus, estamos aí, graças né? a Deus teve. E assim, Marcelo, é muito interessante a gente ouvir essas histórias, né? Porque elas mostram como as raízes da nossa infância nos ajuda a construir o que somos hoje, né? E falando de raízes, vamos falar agora um pouquinho, entrar numa parte da sua história que é ligada ao Buriti e à cultura aqui da nossa região, né? Então. Como você já mencionou, né, a tua família trabalhava muito nessa parte. Eu te pergunto, né, a sua família tem essa ligação muito forte com o Buriti, principalmente através da sua avó, a dona Mariquinha, né? Que é um patrimônio cultural aqui do nosso município. Conta pra gente como que era esse trabalho, trabalhar com fruto do Buriti. Então, né? Então, aí vem a parte do artesão, né? E que o pessoal não sabe. A gente explorava todas as áreas do Buriti, né? Desde a produção de cesto, produção de esteiras. A minha mãe fazia chapéus, a minha avó fazia esteiras também, né? Então, tudo isso a gente aprendeu. E o Buriti em si, né? A gente trabalhava com a polpa, com a carne, né? Que a gente chama também, tirando as lapazinhas para vender. E antigamente era mais sofrido, né? Por quê? Porque o pessoal não tinha muito entendimento de trabalhar com Buriti. Então era bem sofrido e bem engraçado. O que a gente fazia? A gente derrubava os cachos de Buriti, cavava um buraco, né? Aí você tirava as palhas do Buriti, botava os cachos dentro, cobria, esperava por 3 dias, aquele Buriti ficar maduro, né, totalmente. Depois, a gente bota no tambor, né, para o Buriti chegar ao ponto de descascar, deslapar, para ele chegar no ponto final, né, da gente levar para a feira ou vender a massa para a questão do doce, né, de produzir o doce do Buriti. Então, principalmente na minha época de infância, era dessa forma. Então, bastante sofrido, né, porque hoje, graças a Deus, o pessoal aprendeu. Já tem máquina, né, elétrica que consegue fazer esse trabalho de descascar o Buriti, né, despelar, que o povo chama, né, mas é descascar o Buriti. E a própria máquina já tira pouco do Buriti. Na nossa época não tinha, né? Na época que eu era criança, principalmente aí 13, 14 anos, 15 anos, que a gente tinha o foco mesmo pesado de ser produtor de Buriti, a gente não tinha essa facilidade, né? Então era mais sofrido. Outra coisa também, a gente fornecia muito lá para Picos, né? Um cestozinho para empacotar doce, empacotar o caju. Esse caju ia para o Japão. Então, desde essa época, o Marcílio também é mundial, não é só não é só municipal. Então, a gente fazia semanalmente, a gente fazia um milheiro, né, de cestas. Ela cabia 15 cajus, e aí empacotava e a empresa vendia exportava para o Japão, né? Brejo do Piauí. A cesta de Brejo do Piauí. Cultural de Brejo ia até o Japão. Isso aí em meados de... Para você ver a quantidade de tempo que já está, né?
Era meados de 97, 98, até 2001, mais ou menos nessa época a gente ficou fazendo esse trabalho, né? Fornecendo cesta para essa empresa, e essa empresa, ela empacotava o caju e levava, né? Depois foi que modernizou, aí a cesta ficou um pouco cara, e eles passaram a trabalhar com material de papelão, né? Que era um pouco mais viável para eles, né? Mas então a gente forneceu muito esse material. Marcelo, eu fiquei feliz de obter essa informação, né? E fico feliz pela ideia do nosso podcast, que é justamente resgatar esse tipo de informação. Eu acho que o Aconteceu Cast, ele veio com o objetivo de, digamos assim, contar nossa história, resgatar momentos de pessoas que contribuíram para que o nosso município hoje seja o que ele é, né? Foram tijolos colocados, ou seja, uma construção diária da nossa história, né? Verdade, bem. E é como a gente mencionou no início, a tua família, ela tem uma parcela muito grande nessa contribuição, principalmente nessa parte cultural, nessa parte alimentícia, né? A exploração do doce do Buriti. E você me fez recordar a maneira de como realmente era feito com buriti, de cavar o buraco, colocar as palhas. Sofrido, aí igual hoje. Porque existem dois tipos de buriti, o caído, isso, né, que ele é um pouco mais doce, né, o gosto dele já é bem mais aprimorado. Ele já cai maduro, né? Já cai maduro. E esse outro que você antecipava a colheita dele, então você tirava o doce, colocava os 3 dias para ele amadurecer. Isso, né? A gente derruba ele de vez, aí ele fica, ainda hoje, né? A gente derruba ele de vez e ele fica 3 dias ali em processo de incubação para ele chegar ao ponto de a gente trabalhar com ele. Mas só que hoje, né, a gente põe numa lona, você embrulha, tira ele, despela do cacho, põe na saca e embrulha com a lona. Ele fica o mesmo 3 dias, mas é numa lona, né? Você não tem que estar cavando buraco, né? Foram se adaptando. Isso, o pessoal foi se adaptando. Aí deixa eu te falar, com relação ao buriti, tem o talo, tem a talisca, que a gente chama, né, aqui no Nordeste, não sei em outros locais como realmente é chamado, mas aqui a gente tem pela talisca, né, que é a talha, né, a base que reveste o buriti, o talo mesmo. E aí eu lembro que, né, a gente morava, a rua da tua casa e a rua da minha casa são próximas, então a gente cresceu juntos. Né, estudamos juntos, tivemos uma infância juntos. E aí eu te pergunto, né, você lembra dos produtos que você fazia com o talo do buriti, os brinquedos, né? Era uma infância que a gente não tinha muitas condições de ter um carro, de ter alguma coisa, e você fazia. Então, eu lembro que eu cheguei a fazer alguns, mas igual os que você fazia, não. Você fazia uma C10, por exemplo, cara, no mesmo design. Caminhãozinho, né? Ainda hoje. Naquele período você fazia ainda só para o uso ou vendia, comercializava? Vendia também, né? Então, eu tenho até uma história curiosa, e por isso que eu falo, né, que como você me perguntou do início, como você se considera? Então, eu realmente vou voltar a essa pauta, né, me considero um vencedor. Veja bem, quando eu casei em 2002, né, casei em 2002, eu não tinha emprego, né, então o que eu fazia? Veja bem, como era para sustentar na época eu só tinha minha esposa, né? Só a Eliette, então como é que eu fazia? Eu fazia 10 cestos, fazia 5, 6 brinquedos de buriti, né? De talo do buriti. Aí eu vendia para os meus colegas, às vezes não sabia vender, mas todos queriam brincar, né? Então eu fazia 10 cestos, 5, 6 carrinhos e fazia 5, 6 gaiolas semanalmente, né? Então a minha renda da gente se sustentar era desses objetos que eu produzia. Então ali eu ganhava ali 35, 40 reais semanais, né? E dava pra gente se manter, se vestir, não era bem, né? Mas era a minha opção base, que eu encontrei, né, para sair da roça. Então, seu Chico, né, que é seu irmão, que tem ali o bar, seu Chico, ele era um cliente meu fiel, de gaiolas. Seu Chico gostava de criar gaiolas, e eu fazia excelentes gaiolas, né, da buritirana, que é mais um derivado do buriti, e ele me comprava, né, então eu tinha sempre nele um cliente ali fiel, né, quando eu me aperreava, seu Chico, eu fiz lá uma gaiola bacana, tal, 3, 4 andares, bonita, né, eu pesquisava, né, não tinha o celular, mas tinha a revista, né, então eu comprei a revistinha de gaiolas,
E aí eu mostrava para ele os modelos, Marcelo, eu quero que tu faça isso daqui, tu consegue? Oxê, tinha que conseguir, né? Que era o meu sustento. Aí eu me rebolava para fazer, né? É verdade. As gaiolas. Então eu fazia, né? Nessa época, quando criança, eu sempre fazia pra gente brincar e vender pros coleguinhas, né? Mas isso virou também a minha base inicial do sustento, né? Quando eu casei. Marcílio, é muito interessante a gente estar falando desse assunto, porque atualmente eu estou como secretário de Cultura do município e desde o momento que eu assumi a pasta, a nossa intenção é resgatar a cultura bragense, em todos os aspectos, né? Uhum. E agora a gente está com parceria com o Sebrae. O Sebrae está investindo excelente. bastante no município, em capacitações, ou seja, a gente está cada dia que passa melhorando a qualidade de vida dos nossos munícipes, né? E eu tenho um projeto, eu já conversei com o pessoal do Sebrae, a gente ainda está vendo direitinho como que vai desenvolver, é uma oficina, porque aqui em Brejo também tem um artesão, nosso amigo Deri, que trabalhou há um bom tempo com quadros feitos com talo do Buriti. Não sei se você chegou a conhecer o trabalho dele. Sim, já, muito bonito, cara. Já fizemos apresentações escolares com os quadros dele. E aí a nossa ideia, inclusive eu ainda nem falei com o Deri, né, mas já estou adiantando aqui no podcast, eu espero que ele não me diga não, assunto, né? Que ele não diga não. Mas a nossa ideia é agora fazermos uma oficina. Exatamente, agora está intimado. A ideia seria a gente fazer uma oficina para que esse conteúdo, esse conhecimento possa ser passado a novas gerações, porque é um trabalho muito bonito, né? E aí, diante desse nosso bate-papo, né, você falando, eu revivi os momentos dos carros e já quero também estender o convite a você para dentro dessa oficina você entrar com essa parte também. Pronto, já propõe já assim. Porque é muito interessante a gente manter essa cultura viva, porque é um legado seu. Se as novas gerações aprendem, foi você que ensinou. É igual você mesmo citou, professor, que te preparou, te ajudou a estar hoje como professor. Isso. Se você prepara alguém a manter essa sua arte, o legado é seu. Exatamente. Ele está apenas dando continuidade a um trabalho que você já vinha fazendo. Então é muito interessante isso. Verdade. Então, de já, né, sinta-se convidado a fazer parte desse projeto. E a gente logo vai estar desenvolvendo isso. Será uma honra de estar participando, né? Junto a esse projeto. Para a gente finalizar essa parte, já entrarmos nos dias mais atuais, eu te pergunto, alguém da tua família ainda mantém viva essa tradição do buriti, do doce, do talo, enfim, alguma coisa nesse sentido? Mantém sim, né? A minha avó, assim, ela infelizmente está com problema de visão, né? Ela parou, né? E eu, como trabalho agora de professor e me engajei em outras áreas, né? Eu parei também, mas tem o meu tio Genils, né? Deixar aqui o merchandise para ele, quem quiser procurar ele para fazer seu cesto, ele faz. Tem a minha tia Lourdes, que ela faz esteiras, faz o cesto também, né? Então, são pessoas que estão sempre aí trabalhando com buriti. Tem a tia Genilda também, que ela continua fazendo o cesto. Não em grande quantidade, né, como a gente fazia, né, porque cada um, graças a Deus, trabalha em outras áreas também, mas sempre que pessoas precisam, geralmente por encomendas, essas pessoas estão ainda trabalhando com produtos do buriti. E o buriti em si, né, a polpa, né, sempre que a gente tem um inverno bom, bacana, a gente continua tirando o buriti, né, para produzir a polpa e a lapa, né, e a gente fornece para os produtores de doce, né, os locais e também as empresas maiores, né, principalmente da região de Picos, que vem comprar aqui com a gente. Muito bem, Marcílio. Histórias como essa mostram a riqueza da cultura e como o conhecimento passado de geração em geração tem um valor muito enorme, né, muito grande. É verdade. E agora vamos falar um pouquinho sobre a sua vida, né, com relação à educação e os negócios, já vamos para os dias atuais, só que antes eu preciso agradecer aos nossos patrocinadores, né? A hora. Agradecer a você que está acompanhando o nosso episódio, muito obrigado pela sua audiência, você que compartilha o nosso vídeo, que comenta, que dá um like, que se inscreve no nosso canal, que passa para os seus conhecidos, amigos, a gente agradece, porque é um projeto de grande importância e relevância para o nosso município. Eu quero agradecer os nossos parceiros, afinal de contas, para que esse projeto possa estar funcionando. Nós contamos com
o patrocínio, né, de algumas empresas e pessoas que apoiam essa ideia, que valoriza a cultura e a tradição regional. Eu aproveito para mandar um abraço especial para a RR Magazine, da nossa amiga Rosineide Pinheiro, a loja perfeita para você que busca moda, acessórios e produtos de cama, mesa e banho com estilo e qualidade. Um alô especial a Gislândia Neri, ela que é a secretária municipal de governo aqui de Brejo do Piauí, sempre presente no dia a dia da nossa comunidade. Um abraço especial à House Arquitetura, da arquiteta Mariana Reis, né? Projetos que unem beleza, funcionabilidade e personalidade. Se você busca um projeto único, a House Arquitetura é o seu caminho. A vereadora Nilda Novaes também nos apoiando, uma vereadora atuante em nosso município, sempre ao lado das pessoas, ouvindo e agindo com compromisso. Muito obrigado pela parceria. Alô especial a Conster, né, o comercial Conster, dos nossos amigos Tia e Betiane, né, onde você encontra uma variedade em alimentos, frutas, verduras, produtos de limpeza e muito mais. Tudo que você precisa com qualidade e preço justo você encontra no comercial Conster. Um alô especial ao vereador Alexandre Chaves, né, um dos nossos parceiros, um vereador engajado que atua com transparência e dedicação, sempre buscando soluções para a nossa comunidade. Quero registrar o apoio da MCD Topografia, do nosso amigo Dário Topógrafo, levantamentos, medições em geral, cadastro ambiental rural, terraplanagem, loteamentos e georreferenciamento. Procure Dário Topógrafo aqui em Brejo. A vereadora Laís Ribeiro, né, uma vereadora comprometida que atua com sensibilidade e proximidade, defendendo aí o interesse da população com seriedade e, é claro, muito comprometimento. A Carvalho Digital, nossa parceira Sofia Carvalho, né, a designer que transforma suas ideias em artes incríveis, né? Se você precisa de flyers, posts para as redes sociais ou divulgação de eventos, né, procure Carvalho Digital e é a escolha certa. Comercial Rodrigues, do Everaldo e da Elisângela, também nos apoiam. O Comercial Rodrigues é o comercial supermercado aqui da nossa cidade, onde você encontra tudo o que você precisa, né? Com qualidade, o melhor atendimento da cidade. Então, precisou de algo, procure Comercial Rodrigues aqui em Brejo. E para finalizarmos, um abraço especial à Drogaria El Shaddai, né? Dos nossos amigos Valdirene e Raimundinho, o seu ponto de confiança em saúde, com uma ampla linha de medicamentos e um atendimento especializado para cuidar de você e da sua família. Drogaria El Shaddai, em Brejo. A todos, muito obrigado pela parceria. Nosso último bloco está chegando, já vamos trabalhar agora com os dias atuais, vamos falar de educação, vamos falar de vendas, vamos falar de política e vamos falar da tua vida atual. Marcelo, como que surgiu a vontade de você entrar para a educação? Em que momento você percebeu que iria ser professor? Então, Erasmo, sempre que desde quando estudante, né, eu sempre me destaquei um pouco mais em matemática, né, nas salas de aulas que eu estava estudando naquele momento, né. E eu sempre ajudava meus colegas, né. Eles tinham dificuldade de algum conteúdo, eu ia lá e arrochava, a gente fazia os grupos e eu dava aula para eles particular, né. Então foi surgindo aquela vontade de trabalhar, né, como professor, né, já que eu dava aquelas aulas, me destacava, de vez em quando apareciam pessoas que eu nem conhecia atrás de mim, vim aqui, você é o Marcílio, do Mamed? Sou, sim. Então eu vim aqui porque fiquei sabendo que você está dando aula de matemática aí, particular, e eu tô com meu filho aqui, tem uma dificuldade, então quero que você ajude ele aqui, você veja aí como é que você pode fazer, cobra o seu X por hora, por dia. Então assim foi que surgiu o professor Marcílio, né? Foi dessa forma, né? Geralmente já fui plantando a sementinha dentro de sala de aula com meus colegas, né? Acredito que você também em inglês fez muito isso, porque você sempre se destacou no inglês. A gente sempre ajuda, né?
E matemática, As ajudinhas extras, né? geralmente nas salas de aula, é a última disciplina, né? Que as pessoas têm afinidade. E eu tinha. Então, eu sempre ajudei meus colegas. Aí eu fui me destacando e fui gostando e, graças a Deus, eu acho que eu me considero hoje um bom professor de matemática. Para você ter uma ideia, Marcelo, já que você citou o inglês junto com matemática, são duas matérias que você ou ama ou odeia. Odeio, é verdade. Cara, não tem como você fugir disso. E voltando à questão de professores, em Canto do Buriti, eu tive um professor... Agora me foge o nome do professor. O moreninho, baixinho de matemática. Faz anos que eu não tenho contato com ele. Canto do Buriti, era o Luiz, não? Luiz, desculpa, Luiz. A mente não é a mente. Professor Luiz, cara, eu passei a gostar dessa matéria com ele, né? Porque ele ensinava matemática de uma forma... Era simples, né? Cara, ele pegava um problema, ele brincava. Nesse período, a nossa turma era dividida entre Brejo, Canto do Buriti e Tamboril. A gente ia estudar no Canto do Buriti, e por incrível que pareça, dentro da sala, nós de Brejo ocupamos as 2 primeiras filas, Canto do Buriti as 2 do centro e Tamboril as 2 do outro lado da sala, né? E aí uma vez ele brincou, né? Se Canto do Buriti estava para separar Brejo e Tamboril para evitar brigas, né? Porque naquele tempo as cidades tinham essa fama, né? Mas ele ensinava matemática de uma maneira tão assim, tão natural, que você aprendia brincando. Tinha que gostar, né? E eu falei para mim mesmo, quando eu tive a oportunidade de me tornar professor, eu falei para mim mesmo, minhas aulas vão ser baseadas nas aulas do professor Luiz. Então, a referência... Porque por mais que o assunto seja chato de se estudar, porque a gente sabe que isso existe, ele transformava em algo diferente. E hoje eu faço isso, eu chego na sala de aula, eu não tenho alunos, eu tenho colegas, né? Então, é claro, evidente que os meus alunos, eles entendem que eu sou, digamos assim, o superior da sala, eles me respeitam, é claro, evidente, eu não deixo. Tem que ter a hierarquia, né? Exatamente, a hierarquia, ela tem que funcionar, mas eu trato os meus alunos de maneira que eles se sentem à vontade, nas minhas aulas, né? E aí eu te pergunto, qual o maior desafio de ser professor hoje em dia? Rapaz, o maior desafio que a gente tem hoje em dia, que eu me considero, é o pai do aluno. Porque o pai do aluno, ele tem que trabalhar junto com o professor. Junto com o professor. Se ele não tiver cobrando, até desculpa algum pai de eu estar falando isso, mas isso é uma realidade. Eu sou pai, cobrei pouco a Paloma, né? A Pâmela tá aí hoje, graças a Deus, já trabalha na área da saúde, não quis se engajar como professor, foi para a área da saúde, né? Então, até eu me considero um ato falho, né? Que a Paloma, ela estudou um pouco, mas eu deixei a desejar nessa situação. Por que eu digo pai? Porque tem coisas que só o pai pode cobrar do seu filho. Nós, como orientadores, né, professores, não podemos chegar naquele limite. A gente cobra até o máximo que dá, né? Mas se o pai não estiver ajudando, né, não tiver aquele foco, manter a parceria com o professor, deixar o filho meio que à reveria, então o professor automaticamente vai ter dificuldade com aquele aluno, né? Porque hoje você tem carro na porta, 2 refeições diárias, né, material. Graças a Deus os pais compram de sobra hoje, então o aluno vem, ele vai ser bem acolhido no colégio, diferente daquela época lá que eu falei, né, que a gente passava um pouco de sofrimento, perrengue, eu passei, você passou, outras pessoas do município passaram, não só do município, mas passaram, né, e hoje a facilidade está enorme, então nós temos sala climatizada, né, então você tem tudo, toda a estrutura para você ter, você formar um bom cidadão, né, um bom estudante. E mesmo assim, ainda deixa a desejar, né, tem sempre um ou outro aluno que não quer nada com nada. Então esse é o que a gente tem dificuldade, né, a gente tenta cobrar o máximo que pode, né, extrair daquele aluno, mas ele leva o caderno, do jeito que leva para casa, né, eu chamo eles, eu batizo esse aluno de carrega livro, né, ele pega o livro de casa, vem para a escola, na escola não faz nada, ele volta com o seu livrinho, põe em casa e o pai não pergunta se tem atividade, né? Então, geralmente, se não tiver atividade de um professor, vai ter de outro, mas atividade ele vai ter. Não tem como ele dizer que 5, 6 professores diários
algum não mandou um conteúdo para casa. Não existe. Então, isso é um modo geral. A gente senta os professores e a gente fica vendo esse relato. Sempre tem alunos que deixam a desejar a questão de... E a gente percebe que é a cobrança em casa, que tá, eu posso tá até pouca, dar um complemento, tá pouco, não né? tem. Verdade, eu posso até dar um complemento a essa sua fala, né? Não como apresentador, mas como professor. Isso. Acontece muito. Acontece muito, infelizmente. Por exemplo, na minha matéria... Não era para acontecer, mas acontece. Na minha matéria eu passo uma atividade para casa, uma vez no mês, você explica todo o conteúdo, você faz um exercício para cobrar do aluno se ele aprendeu o que você explicou, para depois você fazer a correção, tirar as dúvidas que restam e aplicar a avaliação. E por incrível que pareça, eu tenho uma turma, um exemplo, eu tenho uma turma que tem, sei lá, 28 alunos. Daqueles 28 alunos, você encontra 15, 18, no máximo, eu acho que não chega nem aos 20. Que fez as atividades. Que fizeram as atividades. E o pior de tudo, o pior não é nem tanto o aluno nem fazer, é perder a atividade. Perder a atividade. Você chega, aí você imprime, entrega a atividade, no dia da aula você tem que imprimir mais 5, 6, porque os alunos esqueceu em casa, estava na mochila, estava dentro do caderno. Então, essa parceria entre pai e professor tem que haver. É para o bem do aluno. Né? Então, o que acontece? Nós temos hoje, né, com a facilidade da informática, nós temos os grupos, né? Toda série, né? Que você sabe isso, que você compõe, a gente tem os grupos lá, né? 5º ano, tem, falar das salas que eu participo, né? Tem um grupo do 5º ano, tem um grupo do 6º ano, tem um grupo do 4º ano. Então, às vezes, eu estou precisando do foco do pai, de alguma cobrança, de algum conteúdo, eu ponho lá no grupo, né? E depois eu vou lá na informação da mensagem e vejo que daqueles 30, 40 pais que a mensagem chegou, que foi enviada, 15, 16 pais olharam a mensagem. Então, quer dizer, nem eles estão no grupo, mas parece que por estar, né? Não para participar. Então, eles têm que participar, tem que ser atuante da educação do filho, né? Da vida escolar do filho, senão fica difícil. E os pais que estão nos assistindo, entendam. Fica aí o puxão de orelha. Não estamos falando mal de vocês, estamos apenas comentando que é essa parceria que deve existir. Que deve existir entre colégio e residência, casa e família, que vai fazer com que o teu filho tenha evolução na parte educacional, né? E falando em educação, além da educação, a gente sabe que você atua também como empreendedor, né? Você é vendedor, né? De veículos, é representante de algumas concessionárias. Aí eu te pergunto, como que é? Né? Eu já vi alguns vídeos seus, né? Usando até esse termo, realizando sonhos, né? Porque um carro é um patrimônio que as pessoas, todo mundo sonha. Desde criança você sonha em ter. Eu te pergunto, como que é? Né? Como que é realizar o sonho do carro próprio? É muito gratificante, né? Porque hoje, um carro ele não é um luxo, né? Ele virou praticamente uma necessidade, né? Então, de uma forma ou outra, você almeja em obter, né? Um carro ou uma moto. Então, o que acontece? Eu trabalho com carros meus próprios, motos próprios e também com parcerias, né? Trabalho vendendo, principalmente loja de São Raimundo Nonato, né? Eu não sou, assim, vamos dizer, um corretor, sou um representante comercial de lojas em São Raimundo Nonato, né? Então, a gente vende aqui nas cidades vizinhas, nos estados vizinhos também, já teve clientes meus, vários e vários, que já veio do Maranhão, da Bahia nem se fala, né, devido à proximidade com o São Raimundo Nonato, Pernambuco já veio, então a gente trabalha vem muito cliente aqui de Bom Jesus, Baixa Grande do Ribeiro, né, são sempre cidades que têm indicações, né. Graças a Deus a pessoa vem, compra um carro com a gente, fica satisfeita, aí vai lá e indica para outro cliente, então nasceu essa sementezinha. Então a gente está, graças a Deus, focado, né? Essa situação de vendas, né, me surgiu de uma dificuldade, daí o vencedor, né? Eu passei uma dificuldade salarial, aí eu tinha um Paliozinho na época, né? Aí eu vendi esse Paliozinho, comprei uma moto, e fui comendo Palio, né? Eu digo, eu sou um vendedor que comi um Palio, né? Mas por quê? Eu tava com dificuldade salarial, eu tive que comer esse Palio. Então eu comecei esse negócio com uma moto na nota fiscal. Peguei ela, aí troquei numa Bros, aí fui trocando em outro carro, aí daqui a pouco eu vendia, parava no Havaiana, então
fui comprando outra moto, comprando outro carro, e graças a Deus botei para render também, Foi né? criando história, eu né? criei meu site, né? Marcílio Marketing e Vendas, já tinha um nome, graças a Deus, conceituado. Eu agradeço muito a Deus por isso, porque não é fácil você deslocar uma pessoa de outro estado, de outra cidade, para vir atrás de um produto que você está ofertando, né? Se ele não tiver uma referência, ele não vem. Então, graças a Deus, eu tenho muito isso, né? Também a gente, alguns veículos, a gente tem a possibilidade de entregar, né? Você imagina, aconteceu um caso comigo que eu fiquei assim, meio até... Diga, rapaz, como é que pode? O cara não me conhece. É um cliente, né, de Bom Jesus, ele botou 15 mil reais na minha conta para mim e financiar o restante de um Palio para me entregar ele em Bom Jesus. Ele não me conhecia, nunca tinha me visto. E aí eu fiquei preocupado à noite, né, minha esposa. E aí a gente pegou, foi dormir em São Raimundo Nonato, saímos 4 horas da manhã, fomos e pensa numa viagem comprida, né? Você tá com 15 mil de uma pessoa que não lhe conhece, não viu o carro, só por nome, né? Professor Elton, um professor também, professor Elton de Bom Jesus, e aí eu fui levar esse carro lá, né? Aí quando eu cheguei lá, eu curioso, né? Eu digo, professor, né? A gente se conheceu e tal, ele foi me encontrar comigo na rodoviária, eu digo, professor, como foi que aconteceu? Você botou o dinheiro na minha conta sem me conhecer, você não conhecia o carro e você veio a comprar dessa maneira. Aí ele me passou, né? Que conhecia o pastor Itamar, e que trabalhou muito aqui no Brejo, e o pastor Itamar me deu como referência, e ele confiou no que o pastor falou. Então, através dele, já vendi vários e vários carros também para a região de Bom Jesus. Para você ver, a gente constrói o nosso nome, né? A gente constrói o nosso nome. Então tem a marcazinha aí, né? Marcílio Marketing e Vendas, né? É verdade, Marcílio. O nome da gente, a gente vai construindo, as referências, né? Isso. Elas servem para fortalecer aquilo que você está fazendo. E contribuindo nesse fortalecimento, né, você que está nos assistindo, está pensando em comprar o seu veículo, temos o candidato certo, né? Eu preciso do veículo X, eu posso estar te procurando, você localiza aquele carro, naquele ano, naquele modelo, naquela cor. A disponibilidade, sim, do cliente, né? Então, sempre para ver o cliente entra comigo, né? Quais os carros que você tem disponível? Aí eu vejo essa referência, digo, não, seria melhor você ver qual modelo você está procurando, ou uma faixa de preço que a gente vai atrás dessa mercadoria. Ou se a gente já tiver, eu já mostro para ele as possibilidades que ele tem de comprar, né? E quando a gente não tem, a gente vai batalhar para encontrar aquele veículo que aquele cliente X está procurando, né? Sempre um veículo com qualidade, garantia, a gente sempre tem esse foco, né? Porque se a gente faz uma mal venda, né? O cliente fica mal satisfeito, dali a pouco ele não gera outro cliente. Então, o que faz a gente ter um bom nome é você sempre tá nessa divulgação. O cliente que vai divulgando o nome da gente para um próximo cliente, para um cliente futuro. E muitos deles, graças a Deus, já trouxe outras vendas, né? É muito gratificante isso aí. Professor, em um momento da sua vida, você chegou a ingressar na política, né? Como candidato a vereador. Como foi viver essa experiência? Rapaz, essa daí... essa daí foi complicada, né? Porque assim, às vezes você quer ser um diferencial, né? Em alguma coisa. Então eu via a classe política um pouco deixando a desejar, né? E aí eu digo, eu vou me candidatar. Vou seguir um revolucionário, né? Mas política em cidade pequena é complicada, né? Porque as pessoas têm... Quem já está dentro da política, ele já entra com 50% do caminho andado, né? Então, para mim, foi um período da minha vida muito complicado. Eu sempre falo que, diante da dificuldade que a gente passou, doença, perto da minha mãe e tudo, foi os 4 meses mais difíceis da minha vida, porque é muito corrido. Eu admiro aí quem está na política, porque é uma área que você tem que estar constantemente ativo, né? Inquieto. Então, eu fui bem votado, né? Na época, graças a Deus, meus recursos eram pouquinhos, tive 92 votos, ainda fiquei de suplente, mas foi primeira e última vez, não quero mais me ingressar nessa área. Não foi uma experiência, não foi uma experiência muito boa para mim. Agradeço muito os votos que eu tive, né, votos mesmo de amigos, de familiar, de confiança, né, mas ficou pela primeira e a última vez. Marcílio, e para a gente finalizar
esse nosso bate-papo, eu vou te fazer uma pergunta que ela vai resumir tudo o que nós já conversamos aqui hoje. Eu te pergunto, o Marcílio que fazia carrinhos com talo do Buriti, ele imaginava que um dia estaria trabalhando na educação e vendendo carros? Ô, rapaz, não. Nunca nem me passou pela cabeça, né? Que graças a Deus eu ia chegar onde eu estou hoje, né? Como professor, eu sempre me imaginava eu professor, né? Como vendedor, foi uma coisa que aconteceu, né? Veio o dom, veio também, Deus me abriu muitas portas, né? Muitos amigos, muita parceria que me botaram nesse mundo. E hoje eu viajo praticamente o Brasil inteiro atrás de carros, né? Eu falo assim para minha esposa, eu vou atrás de nossos objetivos para realizar o sonho das pessoas, né? Então, tem alguém que quer um carro, aí no meu horário que dá para me conciliar, eu viajo, né? Caço aquele carro, compro, né? E trago para poder passar para uma pessoa que está... A satisfação deve ser enorme, né? Foco. É demais. Contribuir de alguma demais, forma. É demais. Você sempre... É um sonho, né? Um carro é um sonho. Assim como uma casa é um sonho, um carro também é um sonho. E é muito dinheiro investido. Então a gente tem aquele macete de sempre estar buscando produto de qualidade para agradar as pessoas, né? Muito bem. Marcílio, muito obrigado pela sua participação aqui no Aconteceu Cast. Foi um prazer enorme conhecer mais um pouquinho a sua trajetória, a sua história, né? Ouvir as suas experiências que foram de grande relevância para o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com a sua caminhada, né? Verdade. Principalmente pela a simplicidade, pela força do trabalho, pelas raízes culturais que você carrega consigo. Agora eu quero deixar um espaço reservado, um espaço livre, para que você possa fazer as suas considerações finais, deixar uma mensagem para quem está nos acompanhando. Fique à vontade. Isso. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Pai, né, Todo-Poderoso, a Deus, né, de ter me proporcionado saúde e coragem para batalhar, né, na minha vida. Agradecer minha esposa, minhas filhas, agora até minha netinha, né, de que elas sempre ficam aí preocupadas, né, quando eu tô na luta atrás de alguma mercadoria para trazer para as pessoas. Elas ficam aí inquietas, mandando mensagem, né. A Pamela sempre passa, né, pai, ela me chama meu peixe, né, eu também ela chama ela de meu peixe, é uma coisa interna ali, sempre passa mensagem. A Paloma da mesma forma, um é meu peixe, a outra é Toco, né, o apelido que o pai foi nos filhos. Então elas ficam aí, a Eliette, né, que é minha âncora, quando ela pode ir comigo ela vai, quando ela não pode ela fica, mas sempre preocupada, saber o que está acontecendo na viagem. Então, meu pai também, né, tem que agradecer muito a eles por tá sempre me fortalecendo a correr atrás dos meus objetivos, né, que são os nossos objetivos, né. Agradecer a você por ter me dado essa oportunidade, agradecer as pessoas que trabalham comigo na educação, que são meus parceiros, né. Às vezes eu não posso trabalhar naquele determinado dia, mas tem sempre um parceiro, né, que está disposto a pegar as nossas aulas. Então tudo isso é parceria. A gente sem parceiro não vai a canto nenhum, né. Então eu gostaria muito de agradecer essas pessoas, né, agradecer a Deus, agradecer as pessoas, agradecer você a oportunidade, né. Mais e mais pessoas vão agora, né, ter o conhecimento do que a gente passou para chegar até aqui nesse momento, né? E esse é o nosso objetivo, né? Só tenho a desejar uma boa sorte para você, um ótimo crescimento do seu canal, aos meninos aqui que estão por trás das câmeras, né? A sua equipe, que são pessoas maravilhosas, pessoas 10. Obrigado por tudo. Muito bem, Marcílio. Obrigado. As suas palavras, né, servem como combustível para que a gente possa continuar o projeto, né? Projeto esse de grande relevância. Como te falei, a gente está construindo, reconstruindo, contando as histórias de Brejo do Piauí, né? Aquela parte que todo mundo colaborou para que hoje o município chegasse onde ele está. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, seus projetos, sua caminhada. E eu quero também, né? Então, muito obrigado, Marcílio.
Eu quero também agradecer aos nossos patrocinadores, né, que ajudam com que a marca Aconteceu possa se consolidar aqui em Brejo do Piauí, que o Aconteceu Cast possa estar trazendo pessoas assim, igual nosso amigo Marcílio, contando a sua história, a sua contribuição para a comunidade brejense. Muito obrigado à minha equipe, a Sofia Carvalho, responsável pela identidade visual, o Kelvin Lima, pelo nosso apoio técnico e estrutural, e é claro, a você do outro lado que está nos acompanhando todos os nossos episódios, mais uma vez dando seu like, comentando, se inscrevendo no canal. Muito obrigado pelo carinho de sempre. O Aconteceu Cast estará de volta na próxima sexta-feira, às 7 horas da noite, com mais um convidado especial e mais uma história para a gente contar. A todos um forte abraço.